Neste domingo, dia de Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, vamos falar de um jogador de futebol que estará aqui ao nosso lado, já está ouvindo a Jovem Pan, na viatura de FM da Jovem Pan, estará ao lado de José Silvério hoje durante toda a tarde, durante a melhor transmissão de Palmeiras e Corinthians pela Jovem Pan, com o José Silvério, com o Randall Juliano, com o Vanderlei Nogueira, com o Cândido Garcia e também com o repórter João Bosco, o grande, inesquecível, querido Mané Garrincha. Um homem que deu muitas alegrias ao futebol do Brasil. Uma delas, ouçam aí. Nilton Santos que vai cobrar para o 11 Canarinho. Vamos, minha gente. Bateu Nilton Santos, suspendeu, mandou para Didi, joga de primeira para Vavá. Vavá caminha, foi para frente, bola para Amarildo. Amarildo abre na ponta esquerda, bola para Zagallo. Recolhe o ponteiro, paira no terreno, vai cruzar como se for um guarda. Não bicicleta Amarildo, bola para Garrincha. Garrincha tira, gol! Gol! Gol do Brasil! Gol de Mané Garrincha! Aos 9 minutos da primeira etapa. Vamos, minha gente! Brasil 1, Chile 0. Mané Garrincha recebeu a atrasada de Vavá, que recebia a escorada de Amarildo. Encheu o pé, seu Mané, e mandou para o barbante. O que é lá embaixo, Otávio? O Américo entrou para falar qualquer coisa do Djalma Santos. O juiz foi então e mandou que ele se retirasse. Foi um golaço. São 13h17 em São Paulo. Aí está a narração vibrante de Geraldo José de Almeida, da Copa do Mundo de 62 no Chile. O Brasil, nesse jogo específico, nas semifinais com o Chile, fazia 1-0. Um gol seu, Mané. Você fica satisfeito de ouvir, Mané? É claro que eu fico, porque as coisas que a gente faz, quando faz de coração, a gente nunca esquece. Principalmente pelo futebol brasileiro. Eu acho que eu nunca esqueço, não. Ô Mané, como é que está você, hein? Tudo bem? Tá tudo bem. Eu tive uma fase de doente, fiquei 1 mês e 4 dias internado, mas graças a Deus agora eu estou recuperado e estou voltando a jogar no meu Milionário em São Paulo. E esse é o 7º jogo que eu estou fazendo e agora eu estou bem, graças a Deus, sempre me cuidando, seguindo a ordem médica. Então eu jogo, por exemplo, jogo 45 minutos, vim jogando 20, 30, 40, estou jogando 45, agora já posso jogar mais um pouco, já posso jogar 60 e assim eu vou até os 90. Então espero que isso venha acontecer, porque apesar que nós jogamos futebol amador, nós fazemos exibição, mas não deixa de ser um futebol que a gente joga por amor. Esse é o grande Mané Garrincha. Ele está na viatura de FM da Jovem Pan, pela zona sul da cidade. Chegará aqui à Avenida Paulista dentro de 10, 15 minutos. Está ao lado do Michele Marino, aqui da primeira edição do Plantão de Domingo. E o querido Mané Garrincha vai responder algumas perguntas neste dia de Corinthians e Palmeiras. Ele que foi jogador do Corinthians, deixando o Botafogo do Rio pelo Corinthians. E eu gostaria que o torcedor, o ouvinte da Jovem Pan, o palmeirense, o corintiano, enfim, que o ouvinte Jovem Pan ligasse para o 285-2772, e vou repetir o telefone, 285-2772, o nosso Oswaldo está a postos, e o ouvinte que quiser fazer a sua pergunta ao Mané Garrincha, o nosso maior número 7, que fique à vontade, palmeirense, o corintiano, enfim, o ouvinte Jovem Pan, o 285-2772 à disposição, com o Oswaldo atendendo o ouvinte da Jovem Pan. São 13h19, o Vanderlei Nogueira está na concentração do Palmeiras, viu, Mané? O Palmeiras que é o inimigo do seu Corinthians hoje no derby que o José Silvério vai transmitir pela Jovem Pan. E eu gostaria que você, antes de mais nada, desse a sua opinião a respeito de um clássico do futebol do Brasil, o maior aqui de São Paulo em tradição, Corinthians e Palmeiras. O que você pode dizer a respeito desse jogo hoje, Mané? Bem, eu como fui jogador de futebol, sempre quando eu jogava contra time grande, sempre eu sempre não falava nada. Eu procurava me reservar o bastante e fazer ficar mais tranquilo possível, porque sempre é um clássico. Então você não pode dizer quem é o vencedor. Eu acho que o campo, os 90 minutos, é que vai dizer quem é que vai sair o vencedor. Porque o futebol é uma coisa muito ingrata. Futebol você às vezes joga bem, seu time joga bem e perde oportunidade boa e não faz o gol. O outro que joga, que vem jogando menos do que você, tem uma chance e faz o gol e ganha a partida. Então o futebol, para mim, sempre foi assim. Eu sempre encarei o futebol, nunca dizendo que esse time é melhor do que aquele vai ganhar e o que vai perder. Eu acho que os 90 minutos é que vai dizer isso, a verdade. Ô Garrincha, me diga uma coisa, já há um ouvinte inclusive na escuta, já a primeira pergunta do ouvinte do torcedor Jovem Pan.
Como é que foi o Mané Garrincha hoje cedo aí na Zona Sul? Jogou bem ou matou o time, Mané? Aqui nós tivemos um jogo aqui, num campo de 9 contra 9, né? Nosso time, já jogamos em campo de 11 contra 11, mas hoje o Futebol Society, então jogamos 9 contra 9. Bom, quando eu saí estava 7-1 para nós. Eu fiz o 7º gol de escanteio, aquela de curva que eu fazia antigamente, né? Metia ela de vela e entrou lá no ângulo. Então, para mim, eu fiquei muito feliz porque, relembrando o passado, fazendo um gol assim, você fica muito feliz porque você tem ciente de que você já fez e continua fazendo aquilo que você mais gosta, que é o futebol. O Michele Marino está ao lado do Garrincha na viatura de FM. Vamos confirmar isso aí. O Garrincha meteu uma de escanteio aí, de córner, é isso, Michele? Exatamente, Milton. Foi um golaço. Ele colocou a bola na marca do escanteio, levantou, o goleiro estava adiantado, ele colocou no canto oposto, no ângulo, relembrando os velhos tempos de Mané Garrincha no futebol brasileiro. Ô Garrincha, foi o seu primeiro gol gol olímpico ou não, hein? Aonde? Aqui? Não, inclusive ao longo de toda a sua gloriosa e brilhante carreira. Eu não lembro, assim, de muitos gols de escanteio seu não, hein? Eu já fiz muito gol no Botafogo de escanteio, em campeonato, fora do Brasil. Eu já fiz muito gol, quer dizer, em campeonato que a excursão que o Botafogo ia fazer pra fora, eu fazia muito gol de escanteio, porque esse negócio de dizer que o L bate de escanteio de curva, isso eu já batia há muito tempo, e eu fazia muito gol de escanteio. E a gente acredita. Eu brincava, naturalmente, que a gente lembra de tudo que Garrincha fez no futebol. O ouvinte Jovem Pan e a sua pergunta rapidamente ao Garrincha que está ouvindo. Você, torcedor, seu nome e a sua pergunta, por favor. Meu nome é Antônio Carlos Gabriel. Eu gostaria de saber do Garrincha por que em 58 ele não saiu daqui como titular e só entrou no time por imposição de Didi, Bellini e outros jogadores. Bem, eu não saí daqui em 58 como titular, porque você sabe que existe um treinador de futebol, quer dizer, existia o Fiola. Ele não me escalou, ele já me conhecia, sabia que eu jogava no Botafogo e, modesta parte, eu era um ponta direita que sabia jogar. Mas ele achava que o outro tinha qualquer coisa, uma outra coisa diferente de mim, ou um esquema que ele montou em cima do outro e botou o Joel para jogar. Eu não fui uma pessoa que me desesperei com aquilo, porque eu acho que a pessoa sendo um reserva de um outro jogador, sempre um privilégio, é um prazer, principalmente na seleção brasileira, onde você, em qualquer momento, você vai jogar, porque a gente está sujeito a machucar, levar uma pancada, e tudo isso acontece. Então eu esperei a minha chance de uma oportunidade de chegar no momento exato de entrar para jogar na seleção brasileira, como eu joguei na Itália contra o time do Julinho, que nós ganhamos de 3-0, que eu fiz um gol driblando o goleiro, driblando o Beck, esperando o Beck sair novamente a me driblar. Eles me chamaram de maluco naquele time, disseram que eu não podia jogar futebol. Isso foi uma pessoa do Brasil, um psiquiatra do Brasil, que falou que eu era louco. Então eu acredito que depois desse jogo, eles não me botaram para jogar na Copa do Mundo, porque eu fiz aquilo tudo e parei a bola dentro do gol, saí com a bola na mão e levei o meio do campo e botei no centro para dar a saída. Eu acredito que o Fiola também se deixou levar por isso, né? Mas que eu joguei bem naquele jogo, mesmo entrando no segundo tempo, eu joguei, eu posso dizer a você que eu tinha certeza que eu teria lugar na seleção brasileira para começar a seleção jogando como titular. E a frase não é minha. Garrincha, o jogador de todos nós. É de Randall Juliano, comentarista Jovem Pan. Sem dúvida, o jogador mais querido de toda a história do futebol brasileiro. Agora, o Garrincha, um humilde ponteiro direito, começando a sua carreira, saindo do interior, agora no Palmeiras, vai vestir a camisa que foi sua, pelo menos número, na 7 do Palmeiras. Já que a sua, que foi rapidamente sua durante alguns meses aqui no Corinthians, será ocupada por outro jogador hoje, não sei se o Eduardo ou Barbosa, ou o jogador Ataliba, mas vamos falar do ponteiro direito do time do Palmeiras. Chegando aí, o Barbosa, jogador do interior, que atua hoje no derby contra o time do Corinthians, ao lado do Vanderlei Nogueira, falando do Mané Garrincha, o nosso maior, número 7, Vanderlei. Meus amigos da Rádio Jovem Pan, a bola aqui está o Barbosa, ponteiro direito,
ponteiro direito da Sociedade Esportiva Palmeiras. Barbosa, você viu o Garrincha jogar? Não, eu não tive a felicidade de ver o Garrincha jogar, mas... O que você sabe dele? Que eu soube a respeito desde sua carreira, ele foi um ponta, o verdadeiro ponta, o melhor ponta que já passou no futebol brasileiro, talvez no futebol mundial. Porque ele procurava fazer as jogadas de linha de fundo, procurava evitar os seus marcadores e sempre serviu o centroavante. E nunca preocupava em ser o artilheiro da equipe, e sim sempre em servir o centroavante ou um companheiro que estivesse melhor colocado dentro da área. E aí, Garrincha? Não, ele dá certo. Eu acredito que o bom ponta direita tem que fazer isso mesmo. Porque você fazer gol não vai trazer a vitória para o seu time. Mas é claro, se você não tem a posição, se é legal para fazer o gol, se você tem um companheiro bem colocado, eu acredito que a pessoa o ponta direita tem a obrigação, e qualquer jogador tem a obrigação de passar a bola para aquele que está melhor colocado. Muito bem. Ô, Michele Marino, onde está a viatura de FM da Jovem Pan agora, hein? A viatura de FM da Jovem Pan está na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Nós vamos entrar agora na Alameda Jaú e já estamos chegando ao edifício sede da Jovem Pan. Bem, muito bem. Então, mais um torcedor Jovem Pan na linha com a sua pergunta ao Garrincha. Em seguida, ficamos esperando aqui no estúdio da Jovem Pan, presença ao vivo ao nosso lado aqui do Mané Garrincha, para a sequência desse trabalho da Jovem Pan, ouvindo o grande jogador do passado da Seleção Brasileira, do Botafogo, que também passou pelo Corinthians que pega o Palmeiras hoje à tarde no Morumbi. O torcedor, por favor, a sua pergunta ao Garrincha. Milton, é o Garrincha? É o Milton Neves. Pode fazer sua pergunta ao Garrincha que ele está ouvindo. Okay. Você que foi um jogador técnico tão famoso quanto o Pelé, por que não teve uma cabeça ou ninguém lhe orientou para ser tão publicitário feito o Pelé? Bem, é uma pergunta muito bacana. Eu também acho, mas eu fui um jogador muito amador. Eu nunca soube ser profissional. E o Pelé soube ser profissional, e o Pelé teve pessoas que teve a sorte, teve a felicidade de encontrar, ou talvez um segundo e um terceiro pai que ajudasse a ele. Eu não tive ninguém que me ajudasse, principalmente o meu clube onde eu joguei, no Botafogo. Eu fui prejudicado por eles, e muitas coisas, e não tive ninguém para me ajudar, principalmente nos meus contratos. Eu mesmo fazia meus contratos em branco, sem saber quanto eu ganhava, só ia saber 2, 3 dias depois. Então eu fui uma pessoa que nunca fui orientado por ninguém, porque eu não tinha ninguém para me orientar. Sim, tinha muita gente para me levar para mau caminho, para outros caminhos diferentes. Mas para me orientar para as coisas boas, eu não tive essa sorte que o Pelé teve. Mais um torcedor, a última pergunta, até que o Garrincha chegue aqui até os estúdios da Jovem Pan. São 13h29, mais um torcedor, a sua pergunta e seu nome. Alô, Garrincha, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Nelson Dalla Rosa. Eu queria saber, se o Ataliba jogar hoje, o que você aconselha a ele? Bem, eu vou dizer para você que vai ser a primeira vez que eu vou ver ele jogar e vou ter o prazer de ver jogar, porque quando se fala em ponta direita, eu principalmente quando eu ver jogo, tanto como no meu time de criança quando eu jogo, ou quando eu jogo contra outro time, eu procuro sempre ver os pontas, porque eu acho, porque eu joguei na ponta, então eu tenho assim aquele orgulho comigo de ver um ponta direita, saber jogar na ponta, saber ir à linha de fundo, mesmo que ele não seja um Garrincha, mas saber ir na linha de fundo, saber chegar à linha de fundo, dar a bola para os seus companheiros fazer gol. Eu acho isso muito, muito, muito interessante. Eu acho uma coisa muito, uma coisa que vale a pena que a pessoa que é torcedor vê um jogador fazer uma jogada para que seu companheiro venha fazer gol. Então eu acho muito bonito isso. Para mim, aquele que deu a bola para mim, aquele que tem valor. Tem valor o que faz o gol também, mas o que deu a bola para mim tem mais valor. Muito bem, Mané Garrincha continua conversando com os torcedores, com os ouvintes da Jovem Pan.
muita opinião também dos jogadores do Palmeiras, dos jogadores do Corinthians que estão concentrados daqui a pouquinho, dirigindo-se lá para o Morumbi, para o jogão de bola que começa às 4 horas, com o Mané Garrincha participando da transmissão ao lado do Randal Juliano, do José Silvério, do Vanderlei Nogueira, do Cando Garcia, do João Bosco, e estará aqui ao nosso lado daqui a pouquinho, na sequência desse trabalho, quando estaremos ouvindo ainda Mané Garrincha, o nosso maior número 7. Agora voltamos à concentração do time do Corinthians, 13h30, o repórter João Bosco. Bem, Vitor Neves, voltamos à concentração do Corinthians agora com o técnico Mário Travalini. Mas você chegou a ser zagueirão contra o Garrincha ou não? Não, para minha felicidade não. Eu acho que não joguei contra o Garrincha não, mas acompanhei muito, lembro muito do Garrincha e quando fui treinador também, várias vezes, ora no Botafogo, ora no Corinthians, quando ele jogava aqui, dirigindo o Palmeiras, nós cruzamos várias vezes, entende? E na seleção brasileira, o Garrincha é um nome nacional e mundial. É um prazer sempre falar dele. O que é que se podia fazer em termos de preparar o time, por exemplo? Você sabia que a marcação individual ia ser duro, a marcação por zona ia ter que ter gente de cobertura, lá, de alerta. O que é que se fazia naquela época para tentar pelo menos estar um pouco o Garrincha com aquelas pernas nele lá, transando para todo lado? Olha, era difícil, por mais que você falasse. Eu tive vários jogadores, por exemplo, o Coronel, ele deve lembrar muito, foi lateral esquerdo do Vasco, foi meu auxiliar no Vasco. Ele falava muita coisa do Garrincha, quer dizer, era difícil marcar o Garrincha assim. E mesmo que às vezes colocasse um ou dois jogadores, era difícil, porque mesmo o pensamento, a mentalidade era outra. Eu acho que hoje ele encontraria um pouco mais de dificuldade, porque hoje o futebol está muito mais violento do que algum tempo atrás, embora eu acho que a violência, o jogo bruto, o jogo feio, ele sempre existiu. Mas naquela época eu acho que todo mundo inclusive respeitava mais, sei lá. Era difícil, sinceramente, você vê Garrincha, Pelé, grandes jogadores, eles quebravam qualquer tipo de esquema, né? Se você tivesse, por exemplo, um jogador como esse hoje, o esquema seria diferente? Quer dizer, você poderia esperar mais dele, armar coisas diferentes pelo tipo de jogo dele? Não, eu acho que a única coisa é que, por exemplo, você não podia, o Garrincha não iria marcar. Ou ele era imprevisível? Não, ele não iria marcar, ele era imprevisível, quer dizer, você deixar dentro da característica, digamos, da intermediária para frente, do meio campo para frente. Raramente ia lá para trás para pegar a bola, né? Às vezes, quando não tinha, assim, espaço, talvez recuava para tocar, para pegar. Mas era só jogar no pé e deixar que ela ia até o gol, impreterivelmente, né? Você definiu o time para hoje ou não? Não, eu estou esperando só o departamento médico definir a questão do Sócrates, né? Que ele se sentiu muito dolorido no treinamento de ontem e vai ficar só para hoje a decisão. O Casagrande, os demais me parece que também estão bem, mas sempre é bom esperar assim, o final, porque o tempo está muito frio e de repente ocorre qualquer problema e é bom vocês estarem também de sobreaviso. O time do Corinthians ganhou a última vez do Palmeiras em 80 com o Brandão, 2 gols de Sócrates. Segundo turno foi. Mas é o único adversário que sempre teve resultados alternados e decisivos. Você já esteve do outro lado, Mário. Você já esteve no Palmeiras. E agora está aqui. Por que este é realmente o chamado clássico derby mais difícil que se tem em termos de resultado alternativo? Porque o Corinthians mantém a supremacia sobre os demais. E com o Palmeiras realmente há essa guerra de torcida. Quer dizer, ganhou de um, não precisa ganhar nem campeonato. Dizem os torcedores, claro, para vocês tem que ganhar. Mas realmente essa alternativa de resultado, por que, Mário? Eu acho que é exatamente essa exigência, sabe, dessa rivalidade, no bom sentido que eu acho, porque não existe rivalidade de clube, existe de torcedor, de brincadeira, gozações. Eu tive no Palmeiras e estou no Corinthians e sei que realmente com qualquer outro clube sempre passa coisa às vezes desapercebida e tal, mas sempre Corinthians e Palmeiras a coisa fica assim um pouco mais badalada, digamos, muito mais promovida em termos de torcida. Então, há muita alternativa, porque nunca um está conformado com o resultado do outro, você me entende? Então, um parece que procura saber o que está ocorrendo no outro e tal. Então, essa motivação, essa forma de ser, alterna também o marcador e é difícil você manter uma supremacia por muito tempo. Tem gente que marca numa equipe. Você, por exemplo, marcou como palmeirense. Você saiu do Ipiranga, Nacional, Palmeiras, onde ficou, foi administrador, foi supervisor, foi técnico, mas teve que passar 10 anos no Rio para desmanchar essa imagem, como o Poi, por exemplo. Você fala de Poi, lembra de São Paulo? E ele realmente teve que passar tempo fora, você passou muito mais. Hoje você realmente está completamente desvinculado do Palmeiras, embora tenha grande amizade em todos os clubes. Você realmente esteve lá, hoje está aqui.
Mas tá valendo uma pizza com o Fedato nesse jogo ou não? Vale sempre. Eu acho que o Fedato, ele foi meu jogador de garoto, de juvenil. E essa coisa que ocorre com qualquer pessoa realmente. Eu cito um outro, assim, no bom sentido também. O Formiga, por exemplo. Se lembra no Formiga, lembra do Santos. Quer dizer, lembra o Brandão mesmo. Você lembra o Brandão é Corinthians, né? Às vezes Palmeiras. Então tem certas pessoas que marcam realmente, entende? E não deixa de ser sempre um prazer, porque a gente gosta do futebol, está no futebol e gosta de todo mundo e claro, dos grandes clubes. E hoje no Corinthians, sinceramente, eu me sinto assim, identificado também, num ambiente extraordinário, dentro de um respeito maravilhoso, entende? Eu me sinto muito bem realmente. O que eu quero na partida é que o jogo seja bonito, bom, bem disputado, bom, e que o Corinthians vença. Parece que é uma parada dura para pagar essa pizza. O Fedato não gosta de pôr a mão no bolso, você também não gosta. Mas quem perder, vai pagar essa pizza. Olha, eu pagaria com mais prazer vencendo, sabe? E vou até falar com ele para ganhar, evidentemente, a partida. Eu pagaria com muito mais prazer do que perdendo, honestamente. Muito obrigado, técnico. Mário Travalini, técnico do Corinthians. Bem, agora já ao nosso lado, são 13h37 em São Paulo, o Mané Garrincha. O Mário Travalini dizendo quem foi Mané Garrincha, a opinião dele. E para o Travalini, o técnico do Corinthians, respondendo a pergunta do Bosco, se o Mané tivesse na ponta direita da vida, aí qual é o esquema? Ele falou que não tem esquema, viu, Mané? Né? Tem gente que fala que se o Mané Garrincha jogasse hoje com futebol retrancado não seria o mesmo? O que você acha? Bem, eu acho o seguinte, eu vejo o futebol de outro lado. Eu vejo hoje o futebol muito mais fácil de jogar pela ponta do que jogar pelo meio. Eu já digo uma coisa, por exemplo, se o Pelé tivesse que jogar hoje, o Pelé ia ser um jogador muito mais marcado do que antigamente. Antigamente já era bem marcado. Hoje, o Pelé já tinha mais gente, quer dizer, já tinha muito mais, a marcação já seria muito mais cerrada, porque as jogadas são todas pelo meio e ia ser mais difícil para ele hoje. Ô Garrincha, uma perguntinha rápida, o que me surgiu agora, que me ocorreu agora. O seu filho, o Garrinchinha, jogava no Fluminense, tá onde, hein? Ele chama Manuel igual a mim. Ah, é? O Garrinchinha, ele tá no Belenense, em Portugal. Tá bem lá? Ele tá bem, ele tá no Júnior, ele tem 20 anos, vai fazer 21 esse ano e vai a profissional. E o Garrincha sueco? O sueco tá lá, ele estuda e está jogando no time do colégio, porque na Suécia é amador, não é profissional. O nome dele? Johnny, aí que tá. Bom, eu pediria são 13h38, um torcedor na linha, é isso? Um torcedor e a sua pergunta ao Mané Garrincha ao nosso lado aqui na primeira edição do Plantão Domingo. Seu nome e a sua pergunta ao Garrincha. Meu nome é Alcides Gomes. Eu queria saber qual foi a maior alegria dele no futebol. Maior alegria. Bem, eu tive duas alegrias no futebol. A primeira foi ser campeão pelo Botafogo em 1957, foi a primeira alegria minha. A segunda foi ser bicampeão do mundo, porque o Brasil trouxemos para nós o bicampeonato. Depois tivemos o tri e a taça ficou com nós. Então foi em 1957 e 61 e 62 também tivemos o bicampeonato Botafogo e o bicampeonato mundial, que foi 62 também. Eu acho que foi as duas alegrias para mim. Como seria o Garrincha no vestiário, né? Mas essa pergunta eu não vou fazer a ele, não. Vou fazer justamente ao homem que cuida do material do Corinthians, o Paulo Dias, repórter João Bosco. O Paulo Dias é o homem que cuida do material do Corinthians. Quantos anos o senhor está no Corinthians, São Paulo? Há 36 anos. Então o senhor se lembra muito bem do Garrincha? Eu lembro. Era boa gente? Era ótimo. Era um cara legal. Brincava com a gente? Brincava e o material nunca reclamou de nada. Não tinha que fazer nada especial na chuteira dele, com as pernas dele, não? Não tinha. Material? Nada. Nada. O que desse para ele estava satisfeito. Usava faixa normal, usava tudo? Usava, a chuteira podia dar nova, podia dar que chuteira que fosse, ele... Não reclamava? Não reclamava. São Paulo, ele usava o armário, quer dizer, da última ala lá, você não recorda bem não, né? Recordo, não sei se é o 13 ou o 14, uma coisa assim. Mas não tem recordação. Ele era divertido ou não? Era. Aqui no Corinthians? Era muito legal. Então, o Garrincha realmente passou pouco tempo, mas deixou saudade, então. Deixou, sim. É um dos profissionais mais completos que eu já vi. São Paulo, você disse que em outros tempos, naqueles tempos mais velhos, tal coisa, alguém chegava aqui, por exemplo,
e deixava uma caixinha. Hoje não existe mais, não? Não, isso acabou tudo. Acabou? Isso acabou. Tudo pão duro, João Isso Paulo? aqui não tem mais caixinha, não tem mais nada. Que coisa, mas naquele tempo que o senhor fazia um cravo, tinha que fazer o cravo na mão? Tinha. Hoje está mais fácil para trabalhar, seu Paulo? Hoje é ótimo, isso é uma coisa maravilhosa hoje para se trabalhar aqui. O senhor pode dar um abraço, um alô pro Garrincha aqui? Eu dou um abraço a ele e é um cara que foi 100% aqui com a gente. Muito obrigado, seu Paulo Dias, que é o homem que cuida do material do Esporte Clube Corinthians Paulista, contando assim o que foi um pouco do Garrincha aqui nos bastidores do Corinthians. Tá lembrado do seu Paulo Dias, né, Garrincha? Eu estou lembrado sim porque ele sempre me dava o meu material, como ele falou. Eu nunca, não só no Corinthians, como no Botafogo, onde eu joguei bastante tempo, joguei 15 anos, eu nunca reclamei de material, nunca reclamei de nada e nunca tive assim, enfim, fora do campo, dentro do meu clube, em qualquer parte da minha vida, eu nunca reclamei, mesmo sabendo que eu fui prejudicado, mas eu nunca deixei me abater por isso. Eu podia me descontrolar um pouco, mas me abater mesmo, eu não me abatia não, porque eu sempre tinha certeza que Deus é bom, Deus existe. Se aconteceu aquilo ou qualquer coisa na minha vida como aconteceu, eu sei que mais tarde Deus ia me dar outra luz e eu ia me recuperar. E graças a Deus eu estou recuperado. Mané Garrincha ao nosso lado aqui na primeira edição do Plantão de Domingo, ele que passou pelo Corinthians que pega hoje o Palmeiras com José Silvério transmitindo pela Jovem Pan, futebol primeiro lugar e como sempre muito tranquilo da Pan. 13h42, mais um torcedor, mas o Garrincha que eu dizia, é o jogador de todos nós. E amado demais, respeitado eternamente, não é verdade? E ele que há muito tempo parou de jogar futebol, continua sendo o ídolo maior do futebol do Brasil, mesmo porque, bom, deixar pra lá. Vamos ouvir o torcedor com a sua opinião, com a sua pergunta, o seu nome e a sua pergunta ao Garrincha, por favor. Meu nome é Edivaldo Luiz Santana, eu queria saber o que o Garrincha acha do Palmeiras atual e o resultado pro jogo de hoje. Bem, como é o nome dele? O seu nome? Bem, saiu da linha, mas tudo bem que nós... Vamos responder só a pergunta do nosso... Bem, eu acho o seguinte, eu não vou dizer quanto vai ser o score do Palmeiras e Corinthians, porque é um clássico. É um jogo que é 90 minutos de partida, é um jogo que eu vi o Corinthians outro dia perder para um time pequeno, mas o Corinthians jogando para cima, jogando em cima do time, não conseguia fazer o gol. Então eu acho que o Corinthians vai ser um time difícil, vai ser um time assim, vai dar muito trabalho ao Palmeiras, mas eu acredito que vai ser uma partida muito boa. Agora, é aquele negócio que eu acho como jogador de futebol, ganha aquele que tem a chance e cria a oportunidade, que faz o gol e que sabe vencer e que sabe segurar a bola e ganhar o jogo assim. E de preferência jogando pelas pontas. Bom, isso eu venho dizendo sempre em todo lugar, em tudo aonde eu passo, e nas minhas entrevistas, eu acho que pelas pontas é que se ganha jogo. Muito bem, vamos a mais um gol de Mané Garrincha ao longo de sua brilhante carreira. Vamos lá. Remete de Gilmar, cruzação para Babá, dá para Amarildo, entra Izaguirre, bola que prensa nas pernas de Izaguirre e de Amarildo. Acaba batendo por último e Izaguirre saindo pela linha de fundo. É escanteio contra Escute, pela esquerda da linha de ataque brasileira. 1-0 Brasil, gol de Garrincha. Prepara-se Zagallo para bater, bola colocada pertinho do pau da bandeira. Pela esquerda do ataque do Brasil. Babá, Amarildo e Garrincha nas proximidades do gol. Tirando, correu Zagallo. Entra Garrincha, gol! Outro gol brasileiro, outro gol de Garrincha de cabeça, repete Garrincha o que fez contra a seleção da Inglaterra na cobrança do escanteio. 2 gols no jogo contra o Chile, mas numa partida triste porque, para você, pelo menos há um fato negro, né? Porque foi a única expulsão sua na sua carreira ou estou enganado? Foi a única em 15 anos. Que é isso? Mas mais um torcedor opinando. Vamos lá, perguntando ao Garrincha. Alô? Oi, seu nome? Meu nome é Geraldo Magela. Pois não, Geraldo, só pergunta ao Garrincha. Da Vila Mariana, sou admirador do Garrincha. Eu gostaria que ele me respondesse hoje qual é o maior jogador do Brasil. Bem,
Eu vou dizer para você que na minha opinião, nós temos jogadores regulares. Nós não temos os jogadores, não porque eu joguei na minha época, foi na minha época, de craque de futebol, que você podia contar com aquele jogador, como Pelé, que era um jogador que decidia jogo. Então eu acho que nós temos bons jogadores hoje. Temos o jogador Sócrates, que é um jogador que sabe jogar futebol. E temos o Zico também, que sabe jogar futebol. Para mim, são os dois jogadores que sabem jogar futebol. Agora, na minha opinião, craque, nós tivemos muitos craques no passado. Agora no momento, para me dizer craque, eu não vou opinar, porque na minha consciência diz que não posso dizer craque de futebol ainda. Mas você citou o Sócrates. E agora o Sócrates fala de Garrincha também. Bom, deve estar nos ouvindo nesse instante aquele que foi considerado um dos maiores ponteiros do futebol brasileiro, Garrincha. Você ouviu falar do Garrincha? Vi jogar o Garrincha, claro. Como vi jogar? Garoto, né? Mas acompanhava o futebol muito e vi muito o Garrincha jogar. Mas nas Copas não, né? Você era muito garoto. Nós não tínhamos acesso, né, à televisão naquela época, né? Era por rádio mesmo, mas ouvíamos muito. Fechava o olho e imaginava, né? Tinha um campo de futebol na cabeça, né? A gente podia mentir muito ou não? Aí à vontade, né? Muito mais livre do que hoje. Ele diz o Matheus, vocês falam muita mentira, a bola passou raspando, quando eu vou olhar no tempo passou 1 metro longe. Mas é forma de expressão também, né? Você chegou a ver o Garrincha jogar mesmo no time do Botafogo, no time do Corinthians, não? No Corinthians eu cheguei a ver. No Botafogo, não. Seria mais fácil com um jogador desse tipo na ponta ou não? Ele foi um extraordinário jogador, né? Não houve nada igual antes dele e não terá posteriormente, eu acho. Muito bem. E hoje, o Palmeiras? Como é que é o Palmeiras? Eu vou só refrescar um pouco sua memória, que deve estar boa. A última vitória desse Corinthians sobre o Palmeiras, que é realmente o adversário mais difícil em termos de clássico, o Corinthians mantém sempre a supremacia sobre os demais. Mas em 80 foi a última vitória. Segundo turno, 2 gols de Sócrates com o Oswaldo Brandão na direção do Corinthians. Tá lembrado desse jogo, Sócrates? Não. Não? 2 gols? 2 e ganhou, 2-1. Tá bom então. Vamos ver se ganha de novo hoje, né? De lá pra cá tava difícil, quer dizer, foram 2 empates e a vitória do Palmeiras, né? Eu não sou muito bom de estatística, não. Somente em relação ao futebol. Tá aí o Sócrates falando do jogo de hoje, falando do Garrincha também. Quer dizer que você acha que não há Pelé, Garrincha nessa época e tal, muitos jogadores, bons jogadores, mas não há especificamente um tão melhor também. Quer dizer que você acha que não há Pelé, Garrincha nessa época e tal, muitos jogadores, bons jogadores, mas não há especificamente um tão melhor como o outro. Mas Sócrates, Zico, aqueles que se aproximam mais a Pelé, Garrincha, guardada a proporção e tal. Certo, eu acho que são 2 jogadores que, principalmente na Copa do Mundo, eu assisti o Brasil jogar e assisti toda a seleção jogar, porque eu fiquei em casa e não assistia só o Brasil, assistia as outras porque eu queria saber mais ou menos como jogava, porque quando eu estava na Copa do Mundo, eu via pela televisão as outras seleções jogar, eu mesmo dizia para mim, se o Brasil jogar com aquela seleção ali, que ganhou, nós vamos ganhar. Então, calhava que a gente ia jogar e a gente ganhava. Então, agora, como eu não estava lá e estava no Brasil torcendo, a minha opinião era a mesma. Eu dizia a mesma coisa. Eu dizia, se esse time ficar para jogar com o Brasil, nós vamos ganhar. Perdemos para a Itália, mas eu vou contar para você. Para mim foi um erro técnico do Tele, porque nós tivemos três chances de ganhar o jogo. Primeiro, que nós tínhamos que jogar a defesa plantada, com 2 homens na frente, não porque eu quero ser treinador. Eu sou treinador de criança, mas eu não aplico isso nas minhas crianças porque não há necessidade, porque ali nós estamos dando às crianças, não ensinando as crianças a jogar. Nós estamos dando uma aula às crianças para amanhã, para outros treinadores que têm mais experiência, aproveitar. Então eu digo que o Tele falhou nisso, ele deveria deixar 2 jogadores plantados na frente e jogar as bolas de contra-ataque, que a gente venceria o jogo, porque eles tinham que ganhar o jogo, não era nós que tínhamos que ganhar, eles tinham que fazer um gol. Se ele fizesse um gol, tudo bem, o Brasil tinha que ir para frente, isso de qualquer maneira. Fizesse o gol, voltaria normalmente a retranca e ficaria 1-1, eles tinham que partir para cima do Brasil. Empatamos a segunda vez, fizeram o segundo gol, nós empatamos. Quer dizer, então, aí
Quando empatamos, eu falei, agora o Tele vai voltar o seu time, vai plantar a defesa e vai jogar. Mas foi o contrário. O Brasil queria, todos os jogadores queriam um para frente fazer gol, que foi um erro, uma coisa que até agora, e eu comento muito. O Leandro, eu vi o Leandro jogar, lateral direito, jogando na frente do Júnior, do lado esquerdo. Eu nunca vi isso. Quando estava 2-2 o jogo. Eu nunca vi isso na minha vida. Só com o Tele que aconteceu isso. Eu acho que o Tele, ele tinha que tomar providência naquele instante. Tá aí, a opinião de Garrincha com relação ainda àquele triste jogo Brasil e Itália. São 13h51, o Vanderlei Nogueira na concentração do Palmeiras. Fedato, técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras e também jogou no Palmeiras. Você viu o Garrincha jogar? Eu tive a oportunidade de ver o Garrincha jogar muitas partidas. Inclusive, ele teve um período aqui no Palmeiras, quando eu jogava ainda, esteve treinando aqui com a gente, e a gente pode analisar muito bem o Garrincha. E como técnico de futebol, se tivesse um Garrincha em forma, a coisa ficaria mais fácil, né, Fedato? Ah, sim, ele tinha uma habilidade incrível no drible. Inclusive, um ou dois jogadores sempre preocupavam pela marcação do Garrincha. Ele em forma, ele seria um dos pontos altos de qualquer equipe. Sem dúvida. Tá aí a opinião também do Fedato, falando de Mané Garrincha. São 13h52. Você, Luiz Carlos Ferreira. Milton Neves, nós falamos diretamente aqui do Clube do Mé, onde os veteranos do Palmeiras estão se apresentando, jogando contra o time do Clube do Mé. Ao nosso lado, um dos grandes ponteiros da Sociedade Esportiva Palmeiras, o Romero. Romero, você chegou a jogar com o Garrincha? Não, eu tive na seleção brasileira com o Garrincha, mas nessa época eu era reserva, né? Estava esperando naturalmente a oportunidade. Mas a vida do Garrincha eu conheço muito. Eu vivi muito tempo junto com o Garrincha na Ilha do Governador, onde se concentrava os grandes clubes do Rio, se concentrava tudo na Ilha do Governador. Então eu tive muito contato, conheço bem a vida do Garrincha. E sempre fui admirador dele, né? Que pergunta você faria ao Garrincha? Ele está no estúdio, ao vivo, ouvindo a sua pergunta, Romero. Eu faria, assim, uma pergunta para o Garrincha, que nós, por exemplo, que somos daquela época, eu gostaria que o Garrincha se recuperasse o mais breve possível e botasse a cabecinha no lugar, porque nós gostamos tanto dele, não só eu, como o Brasil inteiro, o mundo inteiro, admira tanto o Garrincha. Então eu não pediria a ele, eu não fazia pergunta, eu pediria a ele que ele se recuperasse o mais breve possível para ele dar uma satisfação para a gente estar mais junto da gente para sempre. Milton, o Romero está na sua escuta. Alguma pergunta? Não, o Garrincha responde o Romero, né, Garrincha? Bem, Romero, muito obrigado pelas suas palavras. Eu estou muito feliz em saber que você está vivo, som, bom, e nós estamos juntos. Se você está jogando sua peladinha, eu acabei de jogar a minha agora, joguei 45 minutos e vim aqui para a rádio. Então eu estou muito feliz em escutar suas palavras e dizer da felicidade e de tudo, daquele bom tempo nosso, que não volta nunca mais, e eu acredito que o futebol daquele tempo não vai existir mais. O futebol nosso hoje, eu acredito, na minha palavra, eu acredito que a sua seria a sua palavra também igual a minha. O futebol mudou muito. Então eu acho que o futebol hoje, se fosse no nosso tempo, seria muito mais fácil jogar do que no tempo passado. Porque naquele tempo eles marcavam mesmo em cima e tinha cobertura e não tinha aquela colher de chá de lateral estar avançando e deixar a ponta direita sozinho. Então eles não davam essa colher de chá pra gente. E hoje eles perguntam para nós se a gente jogaria hoje no futebol de hoje. Então é uma pergunta que eu sempre respondo o seguinte: se o lateral me deixasse 5 minutos desmarcado, ele quando voltasse da defesa, da onde ele estava atacando, na minha defesa, ele estava atacando na minha defesa, e que lançasse a bola para mim, quando ele chegasse no meio do campo, eu estava com a bola na mão, já chegando perto dele no meio do campo para botar no centro para sair. É isso mesmo, o que você falou está certinho. É verdade? É lógico. Então, nós continuamos com o nosso pensamento, eu continuo também com o meu pensamento, só que você tem assim mais facilidade assim, de se expressar e guardar mais o
seu passado, eu guardo, mas eu tenho assim dificuldade às vezes de falar, porque não volta mesmo mais. Né? Então claro. o negócio da gente hoje é construir, né? É verdade. Procurar ajudar todo mundo, né? Dentro daqueles que vivem dentro do esporte e aqueles que vivem fora do esporte. Então a minha satisfação, por exemplo, de falar contigo é muito grande, viu, Garrincha? Pra mim também. Porque ó, eu me lembro quando a gente, na Ilha do Governador, a gente ficava lá, você e o Leônidas lá pescando lá o dia inteiro, entendeu? Eu me lembro daquele detalhezinho, tintim por tintim, porque ali, sabe que concentrava o Botafogo, o Vasco, o Flamengo, América e Bom Sucesso. É verdade. Então a gente estava muito unido ali entre a gente, né? Então, todas as palavras suas que você acabou de dizer agora, eu estava escutando antes. Então eu confirmo tudo que você falou, só que tem que não é que eu não tenha coragem de falar, entende? Sei. Eu gostaria de falar pelo seguinte, porque o que você falou, você descarregou, você ficou a zero, certo? Vai começar tudo de novo. Então, eu tive assim um grande prazer assim, de falar contigo assim, de longe, e gostaria de falar de perto, né? Tá assim pessoalmente junto contigo, pra gente matar uma saudade, trocar umas ideias. Mas, ô Romero, pra sua tranquilidade, e a sua preocupação é a nossa também, é sem dúvida nenhuma o jogador de todos nós, é o jogador mais amado na história do futebol do Brasil. Todo mundo ainda torce pelo Mané Garrincha, pelo bem-estar do Mané Garrincha. Ele está aqui ao nosso lado e eu informo a você que o bicho está inteiro, viu? O nosso querido Garrincha está inteiro, viu, Romero? E hoje meteu um olímpico, Romero. Você acredita, não? Isso é muito bacana isso daí, rapaz. Quer dizer, eu fico muito feliz, pô, porque a gente com a idade que nós estamos, entende? Ainda proporcionar a todos aqueles fãs do passado e do futuro, entende? Alguma coisa que nós deixamos para trás e que hoje eles estão vendo só em saber do nome, certo? É verdade. Não da pessoa física da gente. Então eu estou muito feliz e que você continua sempre assim no Milionários, certo? E que você pode crer que de longe você vai ter sempre uma pessoa que está sempre pensando no seu bem-estar seu e da sua família. Viu? Certo. É isso que eu desejo pra você, viu, Garrincha? Eu também. Coração, viu? Tá, obrigado. Eu também desejo tudo de bom pra você. Espero que você sabe que o Milionário é ali na Bandeirante, não sabe? Certo. Então, nós estamos sempre saindo da Bandeirante ali e aos sábados eu estou sempre na Bandeirante com Toledo. O dia que você tiver uma oportunidadezinha de bater um papo, quiser bater um papo, é só chegar um pouquinho na Bandeirante, aí você... Aí a gente podemos bater aquele papo, relembrar os nossos tempos e ter aquela felicidade de estar junto. Muito bem. Justamente. Tá? Um abraço, Romero. Um abraço. Grande ponteiro esquerdo do Palmeiras, chute muito forte. Fala, Luiz Carlos. Ô, Milton, Corinthians e Palmeiras hoje, o que dá, Romero? Eu sou neutro nesse assunto, porque eu estou tão afastado do futebol. Eu acompanho assim muitos veteranos, porque você sabe que a gente, para conseguir algo na vida, e para ter sempre assim aquele contato com os jogadores do passado, a gente procura fazer esse movimento que eu estou fazendo aqui com os veteranos do Palmeiras, e que nós estamos unidos sempre, certo? Muito bem. Mas eu não sei, empate. O empate, então. Muito Romero, bem, Luiz. É pelo empate entre Corinthians e Palmeiras, hoje à tarde no Morumbi, Milton Neves. Muito bem, Luiz Carlos. Falou aí o Romero, que tirou o título do meu Santos 59 com um chute muito forte no time do Palmeiras. São 13h59, viu, Garrincha? O Santos que você sofreu tanto com ele lá no Maracanã, apesar de que o Dalmo marcava bem o Garrincha, hein? O Dalmo marcava bem o Garrincha, hein? Não marcava? Ele tirava algumas bolinhas. Alguma bolinha. Muito bem. O torcedor faz mais uma pergunta pelo telefone ao Garrincha e em seguida o nosso querido Vanderlei Nogueira leva o Mané Garrincha ao Morumbi, onde ele participará da cobertura da Jovem Pan com o Silvério, com o Randal, com o Pop Vanderlei, com o Cândido e com o João Bosco também. Torcedor, por favor. Alô? Seu nome e a sua pergunta ao Garrincha. O meu nome é Fernando de Graça Campinas. Tudo bem, Garrincha? Tudo bem, graças a Deus. Ô, Garrincha, queria saber o seguinte, você joga pelo Milionários, né? Eu jogo. Você joga assim por esporte ou você tem alguma participação, eles te pagam alguma coisa? Não, você sabe que tudo na vida, infelizmente, a gente tem que... não é cobrar. O Milionário é um time que joga... assim, vamos dizer, nós somos uma equipe de profissionais.
Então nós temos o dono do Milionário, que é o Toledo, da Bandeirante. Esse time já tem 28 anos, desde o Rio de Janeiro, que é formado por esse rapaz. Então ele veio para São Paulo, esse time já está em São Paulo há 20 anos. Então todos os jogadores de futebol, antigamente não tinha um Milionário, então os jogadores que vêm parando, por exemplo, eu, Djalma Santos, Djalma Dias, Edu, Lima, Pedro Rocha, Orlando, aquele goleiro da Portuguesa, Oreco, Paulo Borges. Então, essa moçada toda está no Milionário. Então, para nós, é uma satisfação imensa a gente ter um lugarzinho para a gente jogar, porque não é por causa do dinheiro que nós ganhamos no Milionário que dá para a gente viver. Nós temos uma gratificação que ele dá para nós, porque ele cobra e cobra bem para jogar, porque o time do Milionário é um time bom. Nós temos já, com a partida de hoje, 61 partidas que nós não perdemos para ninguém. Nós não jogamos contra amador, contra veterano. Nós jogamos contra amador e contra time de cidade, de rapazes que eu tenho, que pode ser meu filho. Muitas vezes, a maioria pode ser meu filho, porque tem um filho de 28 anos. Então eu pego o garoto de 20, quer dizer que eu tenho filho de 20, tenho um filho de 22. Quer dizer, então, você tem que usar o quê? Usar sabedoria, usar, por exemplo, um Paulo Borges que está correndo Paraná como corria sempre e continua correndo. E tem um Edu que tem 32 anos, que está jogando um futebol, é só você estando perto para ver. Para mim é o Edu que jogava no Santos com aqueles dribles dele curtinho, aquele drible para frente. Então, eu acho que o Milionário é um time que dá exibição. Aonde nós, em cidade que a gente passamos, graças a Deus, sempre fomos bem aplaudidos, saímos vitoriosos e sempre voltamos naquela cidade porque deixamos boas impressões. Muito bem, Garrincha, então são 14h02, daqui a 28 minutos começa a transmissão da Jovem Pan com José Silvério lá no Morumbi, equipe Jovem Pan já apostos, e você ao lado do Vanderlei Nogueira vai agora ao Morumbi, não é? E participa da jornada esportiva da Pan e no trajeto da Avenida Paulista até o Morumbi, continua conversando com os ex-jogadores, com os ouvintes que ligam pra cá e com os jogadores de hoje, que você vai ver atuar lá no Morumbi, ok, Garrincha? Ok. Então até já, grande abraço, olha, realmente foi um prazer vê-lo, hein? Inteiro, Garrincha. Tá, muito bem, eu fico agradecido de vir a São Paulo, porque eu tenho certeza não é só em São Paulo. Eu não vou dizer só São Paulo, em todo o Brasil, em todo o mundo. Na Itália eu tive 2 anos, fui muito bem recebido lá por todo mundo, pelos torcedores, jogava no veterano lá. Então eu acho que, graças a Deus, o mundo todo eu tenho certeza que gosta de mim, porque eu sempre fui um jogador que nunca a pessoa tem nada a dizer de mim, porque fui um jogador que apanhei muito, mas nunca revidei. A única vez que eu revidei fui expulso, mas foi uma coisa que eu fiz, mas assim, não foi com intenção de machucar. Foi uma coisa que eu fiz com, sei lá, uma coisa que aconteceu, que eu não sei explicar a você, assim mesmo, porque o rapaz me deu um chute sem bola. Contra o Chile, né? Contra o Chile, um chute sem bola, num lugar que eu não posso falar, um lugar muito melindroso. Tá bom. Então eu fiquei zangado, ele virou e eu chutei o popô dele, entende? Mas foi só isso. Durante 15 anos que eu joguei, nunca fui expulso, foi a primeira vez. Mas depois jogou a partida seguinte, porque o doutor Paulo Machado Carvalho deu jeito e tal, né? Não, e depois teve presidente da República, todo mundo Tá entrou bom. então. Muito bem, Garrincha, então até já, o Vanderlei Nogueira o leva com a viatura de FM da Jovem Pan para o Morumbi, e o Vanderlei, temos alguns depoimentos gravados pelo Vanderlei, ouvindo os jogadores do Palmeiras, que já estão indo para o Morumbi também, e vamos apresentar tudo isso enquanto o Garrincha deixa a Paulista e vai até o Morumbi. Tem lá um lugar na cabine da Jovem Pan, ao lado do José Silvério, entre o Silvério e o Randall Juliano, na melhor cobertura de Corinthians e Palmeiras, o clássico derby de hoje pelo Paulistão 82. 14h05, ainda o futebol, muita tradição, Corinthians e Palmeiras. Vamos ouvir agora o Cabeção, grande goleiro do Corinthians no passado. O repórter é o João Bosco. Bem, Milton Neves, hoje é dia de derby, chamado derby, 65 anos de derby, em que o Corinthians leva uma vantagem em vitória sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. E eu converso com o Cabeção nesse plantão de domingo. Cabeção, que foi um dos grandes goleiros do Corinthians, hoje técnico de futebol, revezava com o Gilmar no gol corintiano, foi campeão do 4º centenário. E eu pergunto ao Cabeção, qual efetivamente aquele jogo contra a Sociedade Esportiva Palmeiras que ficou guardado em sua memória, que lhe deu a maior satisfação, Cabeção? Bem, ouvinte, boa tarde. A maior satisfação quase foi todas as partidas que nós jogamos com o Palmeiras.
Mas teve uma que marcou muito, foi em 54, no Rio São Paulo. Naquele tempo existia o Rio São Paulo. Eu tinha voltado da seleção e quando eu cheguei aqui no Brasil, o jogo com o Palmeiras, o Gilmar não podia jogar, então eu fui escalado para jogar essa partida, que era a partida decisiva do campeonato. E eu fiz uma penalidade no Liminha, e quem bateu a penalidade foi o Rodrigues, e eu consegui defender e acabamos ganhando de 1-0. Que coisa! Depois dessa teve que ser carregado? Não, carregado não, mas foi uma glória porque depois de uma volta, depois de tempos parados sem jogar, que eu estava na seleção, cheguei, entrei numa partida decisiva e consegui defender uma penalidade do Rodrigues, que era na época um dos maiores chutadores de futebol do brasileiro. Cabeção, grandes ponteiros direitos existiam no futebol brasileiro. Hoje dizem que não tem mais, inclusive seleção não tem ponta. O próprio Corinthians teve realmente Cláudio e outros grandes ponteiros que você, melhor que eu, recorda. Eu apenas peguei um fim do Cláudio. Garrincha, que veio pra cá, já veio meio, né, com outros problemas, sem ser aquele grande Garrincha, mas o que você viu do Garrincha? O que você lembra do Garrincha? Se o Garrincha tivesse, por exemplo, num clássico como esse, num derby como esse, seria mais fácil? O Garrincha foi, na época dele, um dos maiores jogadores. Jogador que muita gente não acreditava pelo defeito físico que ele tinha, mas era um jogador que ele decidia praticamente as partidas. Aquela perna enganava, né? A perna enganava, ele driblava com a perna torta e os marcadores geralmente entravam bem. Ele foi, sem dúvida nenhuma, um dos grandes ponteiros que na época dele existiu no Brasil. Inclusive a Copa no Chile, ele foi praticamente o vencedor daquela Copa com jogada e gols espetaculares. Obrigado, Cabeção, que conversou conosco no nosso plantão de domingo. Bem, agora o Vanderlei Nogueira lá no Palmeiras, são 14h07, vai ouvir o Rocha. Rocha que veio do Botafogo. Botafogo que lançou o Garrincha. Que lançou e depois condenou o Garrincha também, fisicamente, a história é muito conhecida. Vamos ouvir o Rocha com o Vanderlei Nogueira. Rocha, você viu o Garrincha jogar? Bom, eu tive a oportunidade de ver o Garrincha no final da sua carreira. Ele estava jogando pelo Olaria, o Olaria voltando, disputou um jogo contra o Flamengo, inclusive uma promoção para o Olaria disputar o campeonato, mas comprou os ingressos todos. Então deu uma renda de 800 mil e eu tive a oportunidade de vê-lo. O que você achou desse jogo do Garrincha? E eu gostaria que depois você voltasse um pouquinho no passado e dissesse o que você ouviu dizer dele quando ele estava realmente estourando na grande forma. Exato, eu acho que nesse jogo inclusive ele estava muito bem, voltou bem, dando trabalho ao lateral esquerdo, toda a defesa do Flamengo, e teve muito bem. E o passado dele não precisa nem dizer, eu acho que pelos filmes, pela tudo que ele mostrou, não só no Botafogo, como na Copa do Mundo. Inclusive o jogador do Botafogo, sei dizer isso muito bem, porque só falam coisas boas dele. E um cara simples, humilde, amigo de todos, inclusive quando tinha oportunidade de ir no Botafogo, dava conselho a alguns jogadores, entende? Então, uma pessoa humana fora de série, que merece todo o respeito. Aí a opinião do Rocha, ouvido pelo Vanderlei Nogueira, mais um jogador do Palmeiras, mais um do Palmeiras que pega hoje o Corinthians que foi do Garrincha. Vamos ouvir agora um jogador estrangeiro, Vanderlei. Aragonês, você viu o Garrincha jogar ou não? Não, eu nunca vi jogar Garrincha. O que você sabe dele? Você leu alguma coisa, você viu algum tape, você ouviu alguma coisa? Sim, eu vi algum tape do Mundial que ele jogou. Garrincha é uma pessoa que em sua época foi conhecido mundialmente, internacionalmente. Quizás a mesma altura ou quizás mais que Pelé. Foi muito conhecido, eu li muito em jornais. E vi que a fama que ele alcançou foi realmente incrível. O jogo o pouco que eu vi dele jogando, praticamente foi impressionante para mim, porque o drible que ele tinha não só acabava com o marcador dele, sino com praticamente toda a defesa adversária. E os pontas do Corinthians de hoje, João Bosco? Eduardo, o que você lembra de Garrincha? Um jogador assim fora de série, um jogador assim que completo, na minha opinião, como ponta direita, um jogador que procurava a linha de fundo, chamava seu marcador e eu admirava bastante. Você na época, por exemplo, em 58, 62, onde é que estava naquelas Copas? Estava colado ao rádio? Estava, como todo brasileiro, torcia muito e naquela época o Garrincha se destacou bastante, foi um jogador assim que
praticamente trouxe todas as glórias assim, para a equipe brasileira. Você, com seus 30 anos, você não chegou a jogar contra ele? Não cheguei a jogar. Mas viu? Vi jogar. E um jogador fora de série, sensacional, como eu já disse. E pena assim que atualmente não é assim, um jogador para comparar igual o Garrincha. Então, foi um jogador fora de série que igual ele não haverá. Esse drible da vaca tem alguma coisa do que você viu ou não? Não, esse foi mais futebol de salão, aquele joguinho curto. E o Garrincha tinha uma jogada dele tradicional pela direita, onde saía só para aquele lado. E meu drible então é variado para o meio e ora pela ponta. Quem sabe ele te entusiasma hoje um pouco no Morumbi para fazer uma daquelas em cima do Jaime Boni e a vitória já tá. Realmente é uma outra motivação. Sabendo que o Garrincha está assistindo o jogo. E vou procurar, como todos os jogadores do Corinthians, essa vitória que nos interessa bastante. Eduardo, ponteiro direito do Corinthians, falou na PAN. E agora fala na PAN, outro jogador do Palmeiras que não vai jogar hoje, mas que já jogou ao lado do Garrincha. Vanderlei Nogueira. Enéas, por incrível que pareça, você jogou com o Garrincha, né? Tive essa felicidade de jogar ao lado do Garrincha, já que não é propriamente o meu tempo de profissional. É bom explicar, né? Perfeito. Eu joguei com o Garrincha num jogo amistoso do Milionários, numa cidade do interior. E foi um motivo de muita satisfação ter essa oportunidade de estar ao lado do Garrincha e outros craques também do passado. E o que eu conheci do Garrincha praticamente é a história que todo mundo conta, que ele foi tão grande como o Pelé, ou talvez até maior, muita gente comenta isso, com os seus dribles desconcertantes, que faziam com que o adversário caísse. Então deixou uma imagem como jogador profissional maravilhosa. Desde que eu conheço o futebol, dos grandes jogadores que se falam praticamente em todos os tempos, foi Garrincha e Pelé. De acordo com o estilo de marcação de hoje, da atualidade, seria impossível o surgimento de um Garrincha? Ou vamos colocar de uma outra maneira, o Garrincha hoje não seria o mesmo Garrincha? Olha, ele seria o Garrincha, mas não acredito com essa facilidade. Porque hoje há uma melhor preparação física, hoje a marcação é dura, a marcação é o homem, hoje há até uma certa deslealdade por parte de muitos jogadores, e isso tem sido prejudicial para o próprio futebol, tem desgastado muito os espetáculos. Eu acho muito difícil, pelo que eu ouvi falarem a respeito do Garrincha, no atual futebol de hoje, com essa marcação, que ele fosse aquele jogador como foi na sua época. Agora, já que nós falamos de Garrincha, vamos falar de clássico. Corinthians e Palmeiras, o que vai acontecer, né? Já que você está na arquibancada só, né? Estou acompanhando a equipe do Palmeiras na arquibancada. Espero, claro, na próxima semana já retornar para o jogo contra o Corinthians. Eu acredito, sim, que a equipe do Palmeiras tem condições de repetir as grandes atuações que sempre faz diante do Corinthians e manter esse tabu, porque para nós é importante. Nós nos preocupamos, eu falei em tabu, mas isso é bobagem. A nossa preocupação sim é somarmos pontos positivos para que nós possamos assim aspirar numa condição de chegarmos a uma classificação, porque classificam os dois nesse primeiro turno. Então o Palmeiras precisa somar pontos positivos. Até hoje nós estamos lamentando aquela derrota do jogo contra o Taubaté. E eu acredito sim que a equipe do Palmeiras vai fazer uma boa apresentação diante do Corinthians e deve colher um bom resultado. Enéas, Jovem Pan. Atenção, a Jovem Pan presta serviço. Lídia Beta Antônio, internada em estado gravíssimo na Santa Casa, está necessitando com extrema urgência de qualquer tipo de sangue. Os doadores, por favor, podem dirigir-se ao Banco de Sangue da Santa Casa, que fica lá na Rua Dona Viridiana, número 311. Repetindo o endereço, Rua Dona Viridiana, 311. Dona Lídia Beta Antônio está necessitando, repito, com extrema urgência de sangue de qualquer tipo. Vamos ajudar. 14 horas e 15 minutos em São Paulo. A última participação. Com você, Vanderlei. Olha aqui o encontro. O que você está avançando aí, doutor Paulo Machado de Carvalho? Nossa. Na minha opinião, eu estou abraçando quem ganhou a Copa de 62 no Chile. E tenho motivos para falar isso. O senhor ficou muito feliz em encontrar o Mané Garrincha. Eu dizia, estou procurando você. Qual é a história, doutor Paulo? Qual é a história? Que eu estava ouvindo a PAN e queria telefonar para algum lugar onde eu pudesse dizer: Garrincha, meu amigo, eu estou aqui. Você merece aquele abração. A vida tem dado duro em cima de você e você tem aguentado.
Meu querido Garrincha, eu estou encantado em ver você. Mas é encantado mesmo. Eu não sou homem de fitas e o Garrincha me conhece melhor do que ninguém. Esse abraço vale um abração de um amigo mesmo que ele sabe que me tem no coração. Não vai embora não, doutor Paulo. Só um segundinho, por favor. Mané, e o chefe? Esse aí é igual a esse, não vai existir nunca mais na minha vida. Eu acho que nem agora, nunca. Porque foi um homem que sempre chegou perto dos jogadores e sempre dizia assim, vamos pra frente, vamos ganhar. E chegava lá e a gente ganhava mesmo e o tricampeonato tá aí. Agora, quando você foi expulso, ele quebrou seu galho, né, nego? Você foi expulso, doutor Paulo chegou. Como é que foi a história, doutor Paulo? Lá no Chile? Nada disso, eu só quero do Garrincha, eu não quero nada. Eu quero... De repente, o Corinthians faz 5-1 em cima do Palmeiras e o ouvinte fica perguntando então, poxa, o Garrincha e o Randall estão dizendo que o Palmeiras era melhor do que o Corinthians e o Corinthians ganha de 5-1. Em que instante você sentiu que a partida mudou? Eu acho que o primeiro erro do Palmeiras foi o erro do goleiro. O goleiro não deveria fazer aquilo que fez. Se a falta já tinha sido feita, ele não tinha sido dado nenhuma de dar pontapé no jogador do Corinthians. Aquilo foi um erro e eu acho que um jogador de futebol que faz um erro, que comete um erro desse, principalmente o goleiro, se fosse um atacante, porque nós que jogamos na frente, nós estamos muito mais nervosos do que o goleiro dando um gol. O goleiro do gol, ele fica parado. E o atacante, ele fica correndo, o seu sangue é mais quente. Então eu acho que esse goleiro deve ser chamado a atenção pela sua diretoria e pelo seu treinador, porque não permitir nunca que ele faça mais isso, porque compromete seu time e comprometeu seu time e fez que o Palmeiras caísse e caiu bastante e o Corinthians aproveitou disso. Muito bem, Garrincha, um grande abraço a você, você é amado demais em São Paulo, em todo o Brasil, em todo o mundo.